Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 19. O título da mensagem é A Terceira Viagem Missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Atos 19. Diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Vamos repetir esses 2 versículos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, os assenhorando-se dos 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas
trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmão, só fazer dois comentários aqui, antes de a gente continuar a leitura, porque para nós não perdermos, né? Na verdade, não é eu não perder, para que vocês não percam o fio da meada na meditação da qual nós estamos fazendo aqui através da leitura, né? Duas coisas, dois aspectos me chamou a atenção aqui nessa leitura, né? O Paulo, né? Paulo expulsava demônios, curava enfermos, como todo varão, né? Todo varão e também varou, porque não, né? Valorosos, temente a Deus, que tem o Espírito Santo do Senhor, batizado no Espírito Santo. O Senhor usa todos esses homens, todos esses servos e servas, né? Com grande poder, né? Com poder extraordinário, como diz aqui a palavra, né? No cumprimento da palavra de Jesus. Jesus, após ter chamado todos os apóstolos, né? Ali convidado um por um da forma que ele fez, né? Ter chamado, ter escolhido, né? Após Jesus ter escolhido os seus 12 apóstolos, né? E após ali um período de preparação, né? Quando Jesus viu que eles já estavam prontos para a guerra, estavam preparados, né? Já tinha adquirido conhecimento, já tinha entendido o que era para ser feito, o que o Senhor Jesus queria deles, né? O que era a obra de Deus, eles já tinham um pleno conhecimento. Aí Jesus os mandou de 2 a 2, né? Sempre 2, e o Senhor distribuiu eles por todo ali, num leque todo ali, onde Jesus estava, né? Jesus permanecia, ficava por ali, e foram mandados, né? E Jesus disse para eles, né, na primeira missão que o Senhor mandou, né, para que eles entendessem, né, o que Jesus queria, né, e o poder que o Senhor daria para eles, né, para eles chegar e usar todo o poder que o Senhor dava a eles, para eles chegar e usar com ousadia esse poder, né. O crente tem que ser dessa forma, ele tem que ser ousado, né, em nome de Jesus. Se ele tiver com a sua vida no altar do Senhor, né, ele pode chegar e determinar na hora ali para enfermidades, para espíritos malignos, ele pode chegar em nome de Jesus, eu digo, né? Porque quem determina é só Deus, mas o crente, Deus, o Senhor nos deu essa autoridade, né? E ele diz para os apóstolos, né, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sedes prudentes como a pomba, né? E astuto como a serpente, né? Jesus falou claramente, né? Na primeira missão que ele enviou os apóstolos 2 a 2, já para começar a fazer a obra do Senhor, né? Eis que eu vos envio como serpentes, como ovelhas no meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Ou seja, o que isso quer dizer, né? Lobos não pode ver ovelhas. Lobo viu ovelha, parte para cima para o ataque, pega para poder devorar, né? E Jesus fez essa comparação. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes, né? Como as pombas, e astuto como a serpente. Prudente como pomba, como a serpente, né? Porque a pomba tem uma prudência extraordinária, né? Ela está o tempo todo atenta, né? Ela come, ela está comendo ali onde ela pousa para comer, mas ela não descuida, né? Nenhum gato consegue pegar uma pomba no chão. Pode pegar no ar até, mas é difícil, né? Por causa da prudência dela, ela está vendo que ele está chegando, né? E a serpente, a moita, esconde, porque ela não ataca ninguém automaticamente. Ela só se defende. Ao ser ameaçada, ela se defende, mas ela esconde. Você passa, se você passar numa distância que ela não te alcança, ela não arrisca, né? Portanto, ela é astuta, né? E Jesus disse para os apóstolos, né? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam, né, astutos, prudentes como as pombas, prudentes como a pomba,
e astuto como a serpente, né? E eis que eu vos dou o poder, Senhor Jesus falando para os apóstolos, né? E eis que eu vos dou o poder, né? Para curar os enfermos, expulsar os demônios, pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. E Paulo, né, como todos nós, graças a Deus, né, temos de Deus essa autoridade, né, e cumprimos rigorosamente o ID de Jesus, graças a Deus. E Paulo, né, naquela região onde ele estava, né, naquela região toda ali da Ásia, né, Paulo fazia essas coisas todas em nome de Jesus, né, fazia, e todo discípulo de Cristo faz também, porque ele prometeu isso para nós, né? Ele prometeu isso para nós, que ele iria, mas não nos deixaria órfão, né? Aquele Espírito Santo que o Pai enviaria em nome dele, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto ele tinha falado, né? E que ele indo para o Pai, né? E disse mais, que nós faríamos as mesmas obras que ele fez, né? Que nós faríamos, porque ele iria para o Pai. Ou seja, ele do lado do Pai mandaria porção dobrada para nós, nos defendendo, né, nos honrando, né, ao lado do Pai, né? Este é meu servo, né? Este é meu servo. Este merece ter, né, o meu poder na sua boca, nas suas mãos, nas suas palavras, né? Para que o milagre seja feito, né? E o meu nome seja glorificado no Pai, né? Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou nele, né? Jesus afirma isso categoricamente, né? Literalmente na sua palavra, né? E Paulo, irmão, aqui nessa passagem, né, Paulo fazia essas coisas todas de forma extraordinária, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esses discípulos que estavam ali, a palavra afirma, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Ou seja, os lenços que Paulo enxugava o seu suor nas pregações, né? Os aventais que Paulo usava nas pregações, né? Que são ornamentos do Senhor, são as vestimentas que Deus mandou que Moisés fizesse. O homem de Deus, ele sobe no altar, então ele, após ali toda a sua preparação, né, a última coisa que ele faz é vestir, é trocar a sua roupa adequadamente para que Deus possa o aceitá-lo, né? A nossa veste, irmãos, é tão importante para a operação do Senhor nas nossas vidas, para o Senhor operar pelas nossas mãos, que Deus proibiu, né, Arão, né, proibiu Arão de subir o altar pelas escadas, mandou que ele desse volta para que ninguém visse a nudez dele. Então as vestes é importante, irmãos, nós temos que nos atentar para isto. E todas as vestes sacerdotais Deus deu para Moisés, tudo que era para usar, Deus foi falando de peça por peça que era para Moisés providenciar, que era para Arão e os sacerdotes usarem, né? Então as vestes é importante, né? E Paulo tinha ali o avental de Paulo, né? Paulo tinha o lenço de Paulo, como todos nós pastores temos os nossos ternos de pregação. A gente não sobe no altar se não tiver vestido de paletó e gravata, né? Subimos de terno, né? E revezamos, graças a Deus, né? Temos no guarda-roupa 3, 4 ternos para poder revezar de acordo com a necessidade, né? E aí, Paulo usava um avental, né? E o lenço para enxugar o suor. Todos nós temos uma toalhinha em cima do altar para enxugarmos o suor, né? Não é para suar o nariz, não. É para enxugar o suor do rosto, né? Então a toalha fica no altar para isso, em cima do altar para isto, né? E o nosso avental automaticamente
é o nosso terno que usamos, né? Tem irmãos que usam avental também, não tem problema nenhum, né? É vestimenta aceita pelo Senhor, né? De modo que essas peças de roupa de Paulo, quando Paulo não podia ir numa missão, porque a demanda era muito grande, o tempo era muito curto para poder atender a todos, então ele não ia lá. Ele mandava um irmão de fé, uma irmã de fé, para ir lá, né? E colocava na mão daquele irmão, aquela irmã, aquela peça de roupa que estava no corpo dele. Ele tirava aquela peça, né, e entregava, colocava na mão do irmão da irmã, eu creio que numa sacolinha, evidentemente, né? Fala, chega lá, você vai lá, tá lá a pessoa enferma, você vai colocar minha peça de roupa sobre ele, né, e vai determinar, você vai naquele momento ali, em nome do Senhor Jesus, expulsar aquela enfermidade, aquele mal, aquele espírito imundo, e os espíritos malignos saíam, e as enfermidades eram curadas, né? Quando o discípulo não pode ir, o apóstolo, o pastor, ele manda um mensageiro dele em nome dele, né? Geralmente um irmão de fé, né? Honesto, honrado, temente a Deus, preparado, capacitado, porque com demônios não se brinca, irmãos. Com demônios não se brinca. Demônios, eu tenho falado para os irmãos de um modo geral, com demônios não se brinca, né? Demônios, eles são inteligentes, eles são astutos, né? Eles são muitos, né? E eles pedem reforço quando precisa. Nem o anjo Miguel ousou brincar com Satanás. Eu lembro muito bem, eu tenho falado, né? Ali Moisés, quando subiu no último canto de Moisés, né? Deus falou para Moisés, né? Sobe no monte, avista a terra que o povo irá tomar posse. Josué vai empossar o povo no seu lugar. Você sobe no monte e contempla a terra e morre no monte. Deus falou para Moisés. E Moisés assim fez. Moisés subiu o monte, né, o Monte Abarim. Moisés subiu o monte, chegou lá, contemplou, ficou feliz, se alegrou, né? E caiu e morreu de acordo com a determinação do Senhor, né? E o que aconteceu? No mesmo instante o diabo chegou para se andar com o corpo de Moisés. Só que o anjo do Senhor já estava lá, né? Já estava lá. Eu creio que quando Moisés chegou no monte para contemplar, o anjo já estava ali do lado esperando. Já estava esperando, porque sabia de tudo. Sabia que Moisés cumpriria rigorosamente o que o Senhor tinha mandado ele fazer, né? E que o diabo ia querer fazer o que ele tentou fazer, né? E Moisés contemplou a terra, caiu no monte e morreu, né? E o diabo e o anjo Miguel, né? E o diabo chegou para se andar com o corpo de Moisés. Só que o anjo Miguel já estava com ele nos braços, né? E a palavra afirma que Moisés não ousou amaldiçoar Satanás. Ele não ousou palavra de maldição contra Satanás, mas disse para ele apenas isto: que o Senhor te repreenda. Só isto. Isso basta. Você, o servo varão temente a Deus, né, que está com a vida no altar do Senhor, né, que tem autoridade de Deus, batizado nas águas e principalmente no Espírito Santo do Senhor, né? Ele fala, o diabo tem que obedecer. Ele fala, nós falamos, e eu falo, nós falamos em nome do Senhor Jesus. É tudo em nome do Senhor Jesus. E o diabo obedece. É simples assim. E Paulo mandava, e esses irmãos, e aí a palavra aqui continua falando, né? E alguns dos exorcistas judeus, né? Né? Ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eles falavam por Jesus a quem Paulo prega. Eles até que sabiam falar direitinho. Só que eles não estavam capacitados para fazer o que faziam. Não tinham a vida no altar do Senhor. Nem crente eram exorcistas, né? E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, né? Ou seja, eles nem andavam com Jesus,
Via casualmente, nem andavam com Paulo, né? Ou com os discípulos de um modo geral, mas casualmente viam. Via, aprendia como é que fazia e tentaram fazer a mesma coisa. E o que aconteceu? O diabo conhece, irmãos. O diabo sabe. Ele sabe, ele conhece o homem que é ungido de Deus. Ele conhece a mulher que é ungida de Deus. Ele sabe, né? Ele sabe, como dizia meu pai, o mato que ele está lenhando, o chão que ele pisa. Ele conhece, né? E aqui aconteceu exatamente isso. Uma pessoa endemoniada e os exorcistas judeus tentaram expulsar os demônios, né? E chegou para ele dizendo, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, né? E a palavra aqui afirma: os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Seva era um homem, né? Era um homem judeu, né? Era príncipe dos sacerdotes ali naquela cidade, né? Por nome Seva era o nome dele. E os filhos dele achavam que tinha esse mesmo poder que Paulo tinha, ou que podia pelo menos fazer o que Paulo fazia, que Jesus ia responder a oração deles, a petição deles, só porque estava usando o nome de Jesus. Mas não responde, irmãos. Jesus não responde. Eu falo muito isto. Não adianta quem não tem a vida no altar do Senhor fazer oração direcionada para que Deus possa responder, que Deus não responde, né? Deus não responde, né? Tanto é que a palavra afirma: a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A condição vem antes da oração, né? A condição vem antes dos efeitos. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então é preciso ser justo para ser justificado diante de Deus, para Deus ouvir e responder. Não que ele não ouve, mas não responde, né? E aqui a palavra, e aqui esses 7 filhos de Seva fazia isto, né? Via pessoas endemoniadas, era filho de um sacerdote, né? De um homem que tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Pregava, né? Conhecia, pregava, mas não obedece, não adianta. Não adianta você conhecer e não obedecer, né? A obediência vem antes, né? O Senhor Jesus diz, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. Então a obediência vem na frente. Em tudo quanto se pratica nesta vida, a obediência vem na frente. Para todo tipo de servo, né? O seu Senhor só responde, só lhe atende, só faz aquilo que você está pedindo, né? Porque nós não mandamos. Se é nosso Senhor, como é que nós mandamos nele? Nós pedimos. Então o nosso Senhor só faz aquilo que nós pedimos, né? Se nós tivermos total obediência, né? Fomos servos obedientes, merecedor daquilo que nós estamos pedindo, né? E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eles tentavam expulsar e o demônio falou na boca do endemoniado, né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E avançou neles, partiu para cima deles, agredindo de todas as formas, né? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se dos dois, ou seja, dominou os dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos deixou espelado, bateu tanto neles que arrancou a roupa deles tudo, eles apanhando, e deixou eles nus, tanto apanhar. E feridos, nus e feridos, fugiram daquela casa, né? Não se atreve, irmãos, não se meta com demônios se você não tem a unção do Senhor Jesus. Se você não tem, passa de largo, deixa ele quieto para lá. Porque se você se meter com ele, você está enrolado, né? Você está enrolado.
né? Você não tem unção do Senhor, você não tem o poder de Deus na sua vida, você não tem o poder de Deus na sua vida, você não tem autorização do Senhor Jesus para expulsar os demônios, para curar as enfermidades, para pisar serpentes e escorpiões, para beber coisas mortíferas sem que te faça dano algum. Tudo isso vai te causar grande dano se você se meter com essas coisas todas sem ter a unção do Senhor Jesus, o poder de Deus, concedido por Deus. Mas, irmão, como é que eu faço para saber se eu tenho? É simples. É simples. Você é crente? Você é batizado nas águas? Você é batizado no Espírito Santo? Você tem uma igreja que você congrega aonde? Aonde que é a sua igreja que você congrega? Você vive em perfeita obediência à santa palavra de Deus? Você vive em santidade de corpo, alma e espírito? Você é batizado no Espírito Santo do Senhor, além das águas? Você precisa só disso. Só disso. E viver em perfeita obediência, em comunhão com a igreja e com Cristo, com a palavra de Deus, com o seu ministério. Você depende dessas coisas todas, né? Para você ter esse poder na sua vida. Aí Deus lhe concede, né? Deus lhe concede, né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Chegou lá vestido todo cheio de pompas, e saíram nu, pelados, correndo, depois de tomar uma surra de Satanás ali no corpo daquele endemoniado, né? E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso. Ou seja, a cidade inteira viu e tomou conhecimento desse acontecimento que aconteceu. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê? Porque se você não é servo, você não tem poder algum. Para você ter algum poder sobre aquilo que você não vê, aquilo que você não sabe, você não conhece, você não viu, você precisa primeiro ser servo. E servo obediente ainda. Tem que ser servo. Se você for um servo rebelde ou um servo inútil, tem que ser um servo obediente e um servo útil, para que Deus possa te dar esse poder e honrar e confirmar as suas palavras. Ou seja, a palavra que você diz saindo da sua boca, o Senhor confirma. Se você for servo útil, servo obediente, né? Honrado, temente a Deus, né? Praticando a justiça e o juízo diariamente. Aí Deus te capacita no seu poder e te usa com poder e graça, com conhecimento e sabedoria, com autoridade, poder e entendimento. E como ele disse para Josué, né? Ninguém se susterá diante de ti. Ou seja, não adianta ninguém se levantar contra ti. Porque se levantar, pode até levantar, mas vai levantar para cair. Vai levantar para cair. Ninguém te susterá diante de ti. Ninguém se susterá diante de ti. Vai lá em Josué 1 e confirma isto. Vai lá em Judas, confirma isto, né? Essas mensagens, o que eu falei aqui, estou falando, estão nessas cartas. E aqui dando sequência, né? E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Ou seja, viram que o que eles sabiam era feitiçaria, era macumbaria, era artes mágicas. Aquilo não tinha poder algum sobre o invisível, né?
é só enganação aos olhos daqueles que os veem, que os assistem, dos que o ouvem e dos que se envolvem com eles. E eles vendo o poder do verdadeiro Deus, esses acontecimentos todos, queimaram todos os seus objetos de mágicas, de feitiçarias, de macumbarias, né? Trouxeram e queimaram tudo. E aquilo que eles queimaram, a palavra que afirma que tinha um valor extraordinário. 50 mil pratas valiam os objetos de feitiçaria que eles queimaram, né? E também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Mas eles viram que quem tem poder mesmo é Deus. Quem tem poder mesmo é Jesus. Quem tem poder mesmo é o Espírito Santo. Os três se comungam num: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí está o verdadeiro poder do homem. Fora disso, não há poder algum. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?